pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje finalmente eu vim conversar com vocês sobre A Revolução dos Bichos do George Orwell. Bom, como vocês devem ter visto, eu li esse livro durante a Maratona Folia Literária que aconteceu no Carnaval. Tem vlog aqui no canal, vou deixar aí nos cards, não sei aonde, pra vocês conferirem, porque lá eu mostrei como foi a leitura e tal. Mas hoje, finalmente, eu vim fazer uma resenha pra vocês, vim conversar realmente sobre detalhes dessa história, mas sem spoilers, calma, e contar pra vocês, então, o que eu achei desse livro. E quem acompanha o canal há mais tempo também já deve saber que tem vídeo sobre outro livro do George Orwell aqui no canal, que é o 1984. Essa resenha é bem antiga e eu nem gosto muito dela, pra falar a verdade. Assim, pela qualidade do vídeo em si, que poderia ter sido muito melhor, mas enfim. Lá estão as minhas impressões sobre o livro 1984, eu vou deixar aí nos cards também pra vocês. E assim como 1984, A Revolução dos Bichos traz pro leitor uma crítica ácida aos regimes políticos totalitários, autoritários, opressores, porém através da ficção. E no caso de A Revolução dos Bichos, é através de uma fábula. Sabe aquelas historinhas que a gente costumava ler na época de colégio, que trazem geralmente uma moral da história e que geralmente são fantasiosas, tem animais que falam, etc. Esse livro é exatamente assim, então isso significa que ele pode ser lido por pessoas de qualquer idade, até mesmo se a pessoa não tiver conhecimento ou noção do contexto histórico no qual ele foi escrito e o qual ele representa. Mesmo assim, a leitura vai ser prazerosa e eu acho que em toda fábula a gente consegue captar muito claramente a moral da história, né? E não é diferente em A Revolução dos Bichos, a gente consegue realmente captar a mensagem, que é o quê? Aquela velha história da ignorância das massas que fortalece os gananciosos e que um pequeno grupo seleto ou uma só pessoa vai acabar tomando o poder e oprimindo essas massas. É aquela velha história que a gente já conhece da ascensão de um ditador. Mas vamos então ao enredo dessa fábula. Essa história acontece na Granja do Solar, que é uma fazenda que fica no interior da Inglaterra, e lá existe um porco velho que se chama Major. E um dia ele tem um sonho, e ele sonha então com a liberdade dos animais, sem a sua opressão do ser humano, sem serem escravos do ser humano, trabalhando para si próprios. Então ele compartilha esse sonho com os outros animais da fazenda. Ele convoca uma assembleia lá, uma reunião, conta esse sonho e inclusive ensina para eles uma canção. E essa canção acaba se tornando o símbolo do movimento, né, dessa revolução que eles tanto querem. Então eles planejam e arquitetam todo um plano para tomar a Granja do Solar para eles. E por fim eles conseguem, a Granja do Solar se torna então a Granja dos Bichos, dominada apenas por eles próprios, e eles estão a princípio muito satisfeitos, muito felizes, vão trabalhar menos, vão trabalhar para si próprios, eles estão trabalhando felizes, porém um grupo seleto de animais acaba sendo um pouco mais ganancioso, um pouco mais ambicioso e querendo um pouco mais para si próprio. E os ideais desenhados por eles e almejados, sonhados por eles, lá no começo começam a ser destruídos aos poucos, sabe? E esse grupo é o grupo dos porcos. Os porcos da granja são animais considerados mais inteligentes, alguns deles sabem ler, então eles acabam se colocando numa posição de mais autoridade dentro da granja. Eles é que ditam as ordens, as regras, eles supervisionam o trabalho dos outros, então na verdade eles trabalham um pouco menos e ganham um pouco mais, eles têm a comida que eles querem em maior quantidade e eles têm mais conforto. E até então os outros animais estão ok com isso porque eles acham que realmente os porcos fazem um trabalho muito pesado em organizar toda a granja. Porém a gente sabe que não é bem assim, né? E eles acabam tomando pra si as melhores coisas, começam a morar na casa que era a casa do homem, que era um local proibido pra eles, né? Eles não deveriam morar lá, porque eles deveriam se colocar no lugar de animais e viver como animais. Mas os porcos começam a ter essa ambição de negociar com as outras fazendas e de lidar com os animais de uma forma mais comercial. Eles começam a explorar mesmo todos os outros animais da fazenda. E existem dois porcos que dominam ali desde o começo, que é o Napoleão e o Bola de Neve, porém eles têm interesses claramente diferentes, sabe? Os ideais deles são diferentes e aos poucos o Napoleão vai se sobrepondo ao Bola de Neve até que o Bola de Neve não esteja mais, né, com eles ali na fazenda. Então é uma situação muito angustiante pro leitor, a gente vai lendo as situações acontecendo, as explorações, sabe? Até mesmo as punições, os castigos, e é um negócio assim que deixa a gente muito aflito, sabe? A gente quer mudar as coisas durante a história. É triste sim em alguns momentos, tem coisas que acontecem aqui com alguns personagens que a gente se apega ao personagem, de repente acontece uma coisa muito ruim e ele continua sendo explorado. É muito, muito triste. Eu não vou contar detalhes do que acontece com cada personagem aqui da história, não vou citar
citar todos eles, porque já é um livro bem curtinho, então eu acho que vale muito mais a pena vocês conhecerem a história e os personagens por si só, mas saibam que o livro é incrível, mesmo pra quem não tem noção aqui do contexto histórico, pra quem não for pegar aqui as referências da Revolução Russa, do stalinismo, comunismo, socialismo, mesmo assim, se você ler só como uma fábula, assim, pela moral da história, você já vai conseguir fazer várias conexões aí com governos totalitários, vai conseguir perceber direitinho essa dominação, essa corrupção dos ideais do início. Então, assim, é muito, muito legal. A revolução que eles tentam implementar ali nessa sociedade deles acaba dando muito, muito errado. No fim das contas, alguns personagens até se questionam mesmo se houve realmente essa revolução, se realmente um dia eles planejaram tudo isso, se aquilo aconteceu mesmo. Então é muito, muito interessante. É uma história riquíssima e mesmo sendo um livro curtinho, você absorve muito da história, então eu acho que é uma leitura quase obrigatória, assim. É uma leitura muito válida, inclusive nos dias de hoje, especialmente nos dias de hoje, né? Então eu acho que vocês realmente deveriam dar uma chance à Revolução dos Bichos. Agora, falando um pouquinho sobre essa edição aqui da Companhia das Letras e do autor, essa edição tem um pós-fácil aqui, um apêndice enorme, e tem aqui alguns comentários do próprio autor, né? Uma introdução que ele fez a uma edição antiga e que ele explica um pouquinho sobre a sua própria história, suas intenções com essa história e sobre o fato do livro já ter sido censurado, etc. Então tem muita informação extra também aqui nessa edição. Inclusive a gente fica sabendo nesses extras que o autor se considerava comunista e escreveu esse livro como uma forma de crítica ao governo do Stalin, que ele discordava completamente e que na opinião dele deturpava e desvirtuava todos os ideais comunistas nos quais ele acreditava. E essa foi a forma mais velada, mais discreta, por assim dizer, que o autor encontrou para expressar sua insatisfação, sua indignação com o governo da época, porque na época também havia muita censura, né? Mas ainda assim ele conseguiu passar a mensagem dele de forma muito clara e os bons entendedores da época com certeza entenderam aqui o que ele quis dizer com esse livro. Bom, então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês se interessarem em ler esse livro, vou deixar o link para compra aqui na descrição do vídeo. Comprando através desse link, esse ou outros livros, vocês contribuem com o crescimento do canal. Não se esqueça também de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!